advogados, advogadas, vocês que trabalham nesse universo relacionado aos seguros, preparem-se porque eu vou receber aqui Angélica Carlini para contar para gente sobre essa obra Lei de Seguros Interpretada, Lei 15.040 de 2024, artigo por artigo. A Angélica já está aqui, vou dar um oizinho para ela. Nossa, já me convidou aqui para entrar, vamos lá. Excelente bom humor, então eu já estou aqui. Bom dia, Angélica! Bom dia, querido. Tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Tudo em paz também, graças a Deus. Que coisa boa, Angélica. É um prazer te receber aqui, é uma honra. Eu, enquanto estudante de Direito, quando vi a obra chegando, falei, Roberta, mas é Angélica? Angélica? Falei, meu Deus, que alegria. Muita honra nossa receber a sua obra. Vai tremer um pouquinho, porque eu vou ajustar minha câmera aqui, Não mas... sendo, não sendo terremoto, que é um risco muito grave para seguro, pode tremer à vontade. Angélica, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Essa é uma oportunidade que nós temos de apresentar a obra fora daqueles círculos que a gente entende que são os mais próximos, né? Então a gente vai pegar essa live, vai deixar aqui gravada para que depois as pessoas ouçam em reprise, vamos colocar no YouTube, no Spotify, vamos mandar para a Amazon, vamos mandar para Martins Fontes. Então, nosso negócio é dar publicidade para essa obra. Eu queria que você me contasse, não existia nenhum regramento, nenhum regulamento anterior para a lei de seguros, agora a gente tem essa lei 15.040? Nós tínhamos um decreto, o decreto 73 de 1966. Um decreto, Perfeito. como a gente sabe, é alguma coisa que não vem diretamente do Poder Legislativo, vem do Exato. Poder Executivo. E tínhamos todo um capítulo, o capítulo 15 do Código Civil de 2002, que tratava dos contratos de seguro. As atividades de seguros é muito complexa, como a gente sabe, porque são diferentes coberturas, são diferentes regramentos para cada tipo de cobertura, e são coberturas muito díspares às vezes. Você tem cobertura para risco de engenharia, que é uma coisa complexa. Imagine a construção de uma siderúrgica, ou imagine a construção de uma hidrelétrica. E você tem riscos de vida, e acidentes pessoais, que agora vai chamar integridade física. É muito complexo. E que bom, né, que é complexo, porque sinal que tem cobertura para todos os riscos, ou para uma grande parte dos riscos aos quais todos nós estamos sujeitos. Havia, sim, necessidade de uma lei especial, de um microsistema especial para tratar de seguro. Até porque isso facilita o nosso relacionamento internacional. Outros países muito próximos a nós e que se relacionam muito conosco, como Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai, Chile, todos possuem suas leis de seguro. Era o momento do Brasil ter a dele. Que maravilha. E, Angélica, quando a gente fala de um microsistema, aqueles que nos acompanham podem entender que estamos, sim, criando um ambiente mais propício ao debate, tal como é o Código de Defesa do Consumidor? É algo assim que estamos construindo? Perfeito. A ideia é essa mesmo. A melhor imagem é essa. A gente tendo um microsistema, uma lei especial de seguro, nós já sabemos qual é a diretriz para ser aplicada à interpretação dos contratos, à construção dos contratos. Como elaborar um contrato de seguros agora? Vai lá, pega a nossa obra aqui, vamos olhar direitinho como é que nós devemos elaborar um contrato de seguro. Por exemplo, um contrato de seguro começa com uma proposta. A Sim. proposta de seguro pergunta para você, futuro segurado, quais são os riscos que você quer dar cobertura. A lei tratou disso, como deverá ser o questionário apresentado pelo segurador para o proponente, para o futuro segurado, em termos de avaliação dos riscos, em termos de conhecimento, não apenas avaliação, mas conhecimento dos riscos que deverão ser suportados pelo segurador, ou, pelo menos, os riscos que o proponente pretende que sejam suportados pelo segurador. Isso agora está numa lei especial. A gente não precisa buscar interpretação de contrato aqui, ali ou acolá. Embora
o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Liberdade Econômica, a Lei Geral de Proteção de Dados e, claro, óbvio, a Constituição Federal, todo mundo tem aplicação subsidiária nos contratos de seguro. Mas, no entanto, nós já temos uma linha mestra para ser seguida. Isso é muito importante. Seguramente um grande avanço para a gente, e como você mesmo citou, uma segurança jurídica perante países muito próximos, com os quais imagino temos relações comerciais que demandem a aplicação de seguros, né? Angélica, com a sua experiência, com a sua vida dedicada a esse tema, você acha que a lei reflete exatamente aquilo que vinha sendo decidido nos tribunais superiores no quesito de seguros? Vocês mesmos citam alguns recursos no STF, STJ. Como é que ficou essa questão à luz da nova lei 15.040? Como tudo nessa vida, algumas vezes sim, outras vezes É uma minha não. piada. É a riqueza do direito. Essa semana, ainda num evento que eu participei, que não era um evento jurídico, eu disse, senhores, deixa eu dar um aviso logo de cara. Direito não é ciências exatas, né? Ciências exatas estão lá, matemática, física, química. Nós somos de ciências sociais aplicadas. Às vezes Aplicadas. aplicamos de um jeito, às vezes aplicamos de outro. Em alguns aspectos, sim. Por exemplo, no tema controverso, não há dúvida, do início do prazo prescricional. Há um prazo prescricional relativamente curto para que segurados e seguradoras promovam ações judiciais um contra o outro por questões oriundas do contrato assinado. O prazo prescricional era contado pelos seguradores da data do sinistro, da ocorrência do risco que se materializou. Sinistro é uma palavra horrorosa, mas ela quer dizer risco materializado. Materializado. Bom, se contava do risco materializado. Quando o risco foi materializado? A 15 de abril do ano passado. E você está me reclamando isso agora, no dia 25? Não, amigo, o tempo já passou. Já era, você não tem mais direito. A lei traz a concepção que o STJ vinha acolhendo. A concepção é, a partir do momento da negativa do segurador em relação ao pleito indenizatório do segurado. Então, aconteceu dia 15 de abril do ano passado. O segurado avisou em junho. A resposta do segurador foi em julho, mês 7. Portanto, está contando do mês 7. Isso acolheu uma decisão do STJ. Em outros aspectos, não. O STJ já havia decidido que os casos de suicídio não seriam mais discutidos como suicídio voluntário ou involuntário. Teria um prazo, como tem na lei, no Código Civil atual, e aqui também, na nova lei, um prazo de 2 anos, durante os quais, se ocorrido o suicídio, não teria cobertura. Após 2 anos, vencido o prazo de carência, então o suicídio será pago. A lei aqui, no entanto, divergiu da concepção do entendimento do STJ e trouxe a necessidade de, nos primeiros 2 anos, o suicídio ser voluntário. E aí, então, não terá cobertura. Porém, se for involuntário, e aí cria uma margem enorme para o debate, principalmente com a ciência, com os estudos de psicologia, de psiquiatria, porque há estudos hoje que apontam que o suicídio é sempre voluntário. Eu justamente ia pedir isso porque eu já me vi aqui enclausurado em minhas dúvidas. Como é que pode a gente avaliar tão friamente isso? Para mim é sempre o que a senhora disse, né? Na verdade, há um exemplo que tem sido recorrentemente utilizado e que eu vou até repetir, de que a pessoa pode, por exemplo, ingerir um medicamento em dose maior do que aquela que havia sido prescrita pelo médico e vir a falecer em decorrência disso. Na minha concepção pessoal, e deixo aqui para discussão, não pretendo ter o domínio da verdade, na minha concepção pessoal, isso é um acidente. É um acidente. Por exemplo, eu moro com outra pessoa que toma um medicamento muito, muito poderoso. Eu, por engano, pela manhã, e já fiz várias bobagens pela manhã, enquanto a alma fazia download, eu já escovei os dentes com
com creme de mão, eu já escovei os Tá dentes com ouvindo, né, creme de Murilo? O Murilo tá barbear. adorando. Enquanto a alma faz download, é melhor não fazer nada, só tomar café e ficar quietinho. Eu posso tomar medicação errada, Errada. uma Sim, medicação que me cause uma alergia, uma parada cardíaca, enfim, sei lá. Mas isso é um acidente, isso não é um acidente. suicídio involuntário. É. Outra discussão que se faz mas a pessoa que se lança do prédio que está pegando fogo. Olha, eu tenho dúvida se alguém se atira do prédio que está pegando fogo para morrer de vez ou para tentar se salvar por um milagre, Claro. porque vai bater numa marquise, porque vai cair num toldo, como a gente já viu Ou que acontecer na vida acredita, né, real, na esperança. ou porque vai cair numa rede que ela está vendo ser colocada pelos bombeiros. Isso vai dar discussão, né? E com certeza nós vamos aguardar as decisões que virão dos tribunais e principalmente do Superior Tribunal de Justiça, que é tão atento na área de seguro. Seguramente. Olha, nossa, que péssimo, seguramente. Angélica, qual seria, dentre, você tocou num tema super sensível, e aqui a nossa ideia é sempre mostrar para o advogado que a obra tem muita utilidade, que é uma obra prática, que vai ajudar no exercício da advocacia. As pessoas têm um péssimo hábito de pensar que a advocacia só acontece aqui no Sudeste, em alguns. Não, a gente tem advocacia em todos os rincões, qualquer município, a gente tem os fatos da vida civil ocorrendo e, obviamente, gerando a necessidade do advogado se atualizar. Além dessa questão do suicídio, que vamos considerar que, graças a Deus, ela é uma margem, é uma borda que acontece, mas não é o grande volume das ações, aonde que o advogado que está ali pensando em, poxa, será que eu me empenho mais nos estudos da lei de seguros para tentar ganhar? Onde é que acontece o maior número de ações? Carro, vida? Conta um pouco para gente. Se eu pudesse mandar um recado fraterno e carinhoso aos meus colegas advogados no Brasil inteiro, meus colegas advogados e advogadas, por quem eu tenho tanto carinho nessa estrada difícil que a gente escolheu trafegar, mas que a gente não sabe fazer outra coisa, a gente adora a advocacia. Se eu pudesse mandar um recado para eles, eu diria: independentemente de você pretender se especializar ou conhecer mais seguro, lembre-se que, no cotidiano, os seus clientes contratam seguro de automóvel, seguro de responsabilidade civil Perfeito. facultativa de veículos, que é para os danos que são A causados ao terceiros. terceiro, e não raro os seus clientes, principalmente as pequenas, médias empresas, até mesmo os microempresários, contratam seguros para furto e roubo dos seus estabelecimentos, mesmo que seja um estabelecimento modesto, uma pastelaria ou uma pequena cafeteria que fique na rua, nas cidades do interior desse Brasil tão imenso. Essas pessoas contratam um seguro contra furto e roubo, colocam alarme, etc. Então, esse livro tem especial interesse para você quando ele vai tratar de fazer os comentários dos temas, por exemplo, de regulação e liquidação de sinistros, que estão lá entre os artigos 75 e 88. Essa obra foi construída por gente como eu, que vai ao fórum, que já amassou muito umbigo em balcão de fórum, gente que já ficou de cabelo branco de tanto analisar esses riscos que se materializam e que a gente chama de sinistros, e sabe perfeitamente os cuidados que é preciso que o advogado tenha no momento em que ele apresenta, em nome do cliente dele, um aviso de sinistro perante o segurador. Isso também se aplica muito aos corretores de seguro. Os corretores de seguro no Brasil são profissionais muito capacitados, eles fazem um exame dificílimo na Superintendência de Seguros Privados. Não é um exame fácil, não. É um exame que exige muito conhecimento. E os corretores de seguro têm que estar atentos também às mudanças que ocorreram nesse aspecto, regulação de sinistro. O que é a regulação de sinistro? É o momento em que a seguradora recebe o aviso de que o risco se materializou e ela tem alguns deveres a cumprir. Primeiro,
A causa daquele risco ter se materializado é uma das causas cobertas no contrato? Quais são os documentos que provam isso? Terceiro, qual a extensão dos danos? E quais danos são indenizáveis e aqueles que não são indenizáveis? É um momento, é quase que um processo administrativo que o segurador tem que colocar em funcionamento para chegar à conclusão se tem cobertura, se não tem cobertura, qual a extensão dos danos e o que deve ser indenizado. Tudo isso tem prazo, tudo isso tem necessidade de metodologia e necessidade de apresentação de documentos. E houve uma mudança significativa nesse contexto na nova lei de seguros, ou na lei de seguros, a 15040 de 24. Portanto, se você é um advogado na área empresarial, na área civil, no direito privado, enfim, fique atento para isso. Vão bater na sua porta dizendo, olha, eu bati o carro e matei uma pessoa. Eu atropelei, como acontece infelizmente quase que diariamente na cidade de São Paulo, eu atropelei um motoqueiro, ou eu atropelei um ciclista e causei danos a ele. O que eu faço? E aí é importante que você saiba como se conduzir, saiba como orientar o seu cliente, lembrando que existem prazos. A contagem do prazo foi modificada, mas o prazo não foi modificado. Continua sendo de 1 ano. Aquela frota de transporte que você trabalha para eles, presta serviço, meu colega advogada, lá no Pará, lá no Maranhão, lá na área do agronegócio, Mato Grosso, no Goiás, no Mato Grosso do Sul, a frota de caminhoneiro está transportando a soja, está trazendo a riqueza aqui para exportar, principalmente para a China, né, que é o nosso principal parceiro comercial na soja. O amendoim produzido aqui em São Paulo, o caminhão passou por cima de um carro de passeio e matou 5 pessoas. O caminhão tem seguro de responsabilidade civil facultativa. O que é que eu faço? É isso que o proprietário, o sócio, o diretor da transportadora vai perguntar para esse meu colega e ele vai ter aqui uma visão prática, uma visão simples do roteiro a ser seguido para que possa ser feita a regulação de sinistro e pago os valores que devem ser indenizados. Magnífico. Angélica, você tocou num ponto muito sensível para mim. Eu admiro muito, né? O nosso país ele tem essa vertente agro, né? Nós somos agro. Queira ou não queira admitir isso, nós somos o agro. Existe seguro de safra? Tem seguro rural, tem seguro para o agronegócio. Esses seguros ainda são pouco distribuídos, embora eles tenham até uma margem de subvenção do governo federal. Hoje, a Confederação Nacional das Empresas de Seguro tem dialogado muito com todos os setores. Até hoje, o lançamento da agenda da Confederação esta semana, e você vai encontrar lá na agenda uma prioridade, um protagonismo dos seguros para o agronegócio. O que é isso? O Brasil é agro. Precisamos melhorar a sustentabilidade. Com toda certeza precisamos, em prol de nós mesmos, dos nossos filhos, netos e das novas gerações. Mas o Brasil é agro e tem que continuar sendo. Nós somos... Eu adoro lembrar que nós somos o celeiro do mundo. O mundo vai comer nos próximos anos, graças a nós, se Deus quiser. Amém. Mas nós precisamos ter uma maior distribuição de seguros. E principalmente porque agora nós estamos às voltas com novos desafios, que são os desastres climáticos. O Rio Grande do Sul, com toda certeza, é a prova mais recente disso que eu estou falando. Maio do ano passado, triste memória de tudo que aconteceu no valoroso estado do Rio Grande do Sul, mas não é o único. Se fosse o único, estava até bom. A gente resolvia lá e não precisava mais pensar nisso, mas não é o único. Nós temos tido desastres climáticos, subsequentemente, em outros tantos estados. Na Bahia já tivemos muitas vezes, no Rio de Janeiro já tivemos muitas vezes. Também tivemos recentemente secas, isso é desastre climático. É claro. Muito rigorosas, a ponto de rios amazônicos ficarem secos. Praticamente secos, né? Praticamente secos, exatamente. Então, nós temos que pensar nisso também, na cobertura para o agro,
no que vai ser possível construir em diálogo com o governo a respeito dos desastres climáticos, tem muito trabalho pela frente. A penetração de seguros no Brasil ainda é pequena, mas não pode continuar sendo pequena. Nossa esperança, o nosso objetivo e a nossa luta também é que essa lei contribua para o desenvolvimento do setor de seguros, porque quanto mais ele chega às pessoas, mais nós estamos construindo paz social, equilíbrio social. Equilíbrio social, concordo. Você sabe que perdeu, vamos no exemplo do carro, né? Você chega lá fora agora, não está mais no estacionamento o carro. Se eu tenho seguro, eu tenho alguns caminhos burocráticos para percorrer, que vão ser chatinhos, mas ao final eu vou receber o valor e vou na concessionária, eu vou na loja, ou vejo no jornal, e numa plataforma qualquer e compro outro carro. Agora, se eu chegar lá embaixo, não tenho carro, que é um instrumento de trabalho, E não tem tenho seguro, acabou, não foi o final de semana, meu amigo, acabou o ano para mim. anos da sua vida até você se... Até porque eu vou precisar de um empréstimo, eu vou ter que pagar juros, enfim. Seguro é um instrumento de paz e de equilíbrio social. Os países do mundo que têm uma distribuição de seguro muito forte são a prova disso. E não precisa nem pensar em países como os Estados Unidos da América do Norte ou a Alemanha. Pense em Portugal e Espanha. Lá, todo mundo compra seguro, todo mundo contrata seguro, todo mundo vive bem, porque sabe que se acontecer, não precisa brigar. Tá. É só Exatamente. acionar a seguradora e resolve. Angélica, na outra ponta, e a gente tem que começar, infelizmente, a construir o encerramento desse nosso agradabilíssimo papo, mas na outra ponta eu vejo um assunto pouquíssimo debatido no Brasil e que envolve grandes montas e que também está previsto aqui no livro, que são os resseguros, né? Como é que essa questão funciona na prática no Brasil? Uma seguradora segurando a outra? Conta para mim que sou leigo e só estou dando um palpite aqui em cima da história, para quem também está nos ouvindo, que nunca ouviu falar, por exemplo, do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, né? É uma questão governamental, é privada? Explica para gente, querida Bom, professora. como diria Jack, o estripador por partes. Vamos por O que é o partes. resseguro? As resseguradoras são empresas diferentes das seguradoras. Uma seguradora só pode ser seguradora, mas ela pode ter no grupo dela uma outra empresa que seja uma resseguradora. Nós vamos identificar sempre uma resseguradora porque depois do nome dela vão aparecer as letras RE, que é de RI, de resseguro. Né? Então você pode ter uma empresa XPTO Seguradora SA e pode ter uma empresa XPTO Resseguradora SA. O ressegurador faz a cobertura do segurador. Então, o segurador assume um risco grande. Por exemplo, uma empresa de siderurgia, que tem lá em risco alguma coisa em torno de 400 milhões de reais. O ressegurador fica com uma parte dessa cobertura, um percentual. Por exemplo, 60%, 70% ele pagará. E, ao mesmo tempo, ele recebe 60%, 70% do valor que o segurado pagou, que a gente chama de valor de prêmio. De seguro. Então, é a seguradora do segurador. Para falar um mínimo, e os meus amigos de resseguro nessa hora vão me xingar, porque eles dizem, não é só isso. Claro que não é, mas isso é o mais didático. É mais didático, exatamente. O ressegurador tem coragem de fazer isso, por quê? Porque, por sua vez, ele pulveriza esse risco com outros resseguradores num mecanismo que a gente chama de retrocessão. Ou seja, você pega 400 milhões, que é dinheiro pra caramba, e pulveriza entre tanta gente, que se acontecer o sinistro, quando acontecer o sinistro, cada um vai pagar um pouquinho. É assim que você faz com plataforma de petróleo, é assim que você faz com satélite, é assim que você faz com grandes obras de infraestrutura. Você ressegura, pulveriza e cada um paga um pouquinho disso. Os resseguradores não estão muito felizes com essa nova legislação, porque eles têm uma legislação especial, que é a Lei Complementar 126 de 2007,
e eles detectam que está havendo colidência entre as duas leis, que está havendo uma antinomia entre as duas leis. Os resseguradores no Brasil não são mais, não é mais, o resseguro no Brasil não é mais monopólio do Instituto de Resseguros do Brasil. Isso aconteceu até 2006, mas com o advento dessa lei que eu me referi, a 126, houve a quebra Abrimos do o mercado. monopólio no seguro de resseguros no Brasil. Hoje a gente tem pelo menos 3 tipos de resseguradores, os locais, os que vêm eventualmente, enfim, a lei determinou lá os tipos de resseguradores e há um certo temor de que a nova lei de seguros crie alguns obstáculos para esse setor. Mas a lei é nova, as discussões estão começando e com toda certeza, se for necessário, eu confio que as lideranças do seguro e as lideranças do Poder Legislativo terão condições de fazer as adequações necessárias, porque o resseguro é fundamental para o desenvolvimento do país. O resseguro é quem pode colocar a mão forte em cima dessas situações para proteger essas situações de grandes riscos, de riscos que envolvem valores astronômicos e que precisam, sim, ser cobertos por seguradoras e por resseguradores. Vamos confiar que a gente vai achar o melhor caminho para isso. Brilhante. E, Angélica, sei que você e a Glaucia tiveram um trabalho monumental para escolher esses colaboradores, esses atores desses comentários que, olha só, são a gente falou de microsistemas, né? São microdoutrinas, é de um capricho, é de um zelo, é de uma perfeição a obra. Eu queria saber, para a gente encerrar, infelizmente, de verdade, como é que foi a demandar para eles, falar para um dos autores como é que deveria ter sido feito esse ou aquele comentário? Você vai encontrar ex-engenheiros, ex-advogados, você vai encontrar ex-enfermeiros. Eu mesmo tenho uma amiga que é ex-enfermeira, mas você não vai encontrar ex-securitários. Pode procurar, não vai achar. Seguro, eu costumo brincar, e vou me permitir fazer essa brincadeira, seguro é uma cachaça. Depois que você ingressou nesse setor, você só vai encontrar gente assim como eu. Os mais jovens têm 15, 20 anos, eu já tenho 41 anos de atividade de seguros e não penso em fazer outra coisa. Portanto, encontrar apaixonados por seguros não foi É difícil. fácil. Não foi difícil. E esses apaixonados que estão aqui, que são os colaboradores, aos quais eu agradeço profundamente pela dedicação que tiveram ao longo desses meses que nós passamos, analisando artigo por artigo, esses apaixonados tinham e têm uma característica muito relevante, meu amigo. Eles trabalham com seguro todos os dias há muito tempo. Cada um dos nomes que está aqui é de uma pessoa que tem uma história dentro da atividade de direito em seguros, direito aplicado de seguro. Conhece contrato, conhece coberturas, conhece inúmeros casos práticos, trabalhou em inúmeros casos práticos, fez audiências, apresentou sustentação oral em tribunal, sabe do que está falando. Então, foi com muita alegria que a gente recebeu todos esses comentários, todas essas... E discutimos, principalmente o que o nosso leitor tem que levar em conta é que isso foi discutido. Não foram contribuições que chegaram, foram contribuições discutidas. É consenso? É consenso. Então vai para o livro. A esse respeito aqui, chegamos a essa conclusão? Chegamos. Então vai para o livro. Foram trabalhos de meses, reuniões sucessivas, que custaram férias de alguns, finais de semana de outros, é bem verdade. Por isso que eu, com tanta sinceridade, agradeço a cada um dos que contribuíram, não vou nominar ninguém, mas agradeço principalmente a liderança da doutora Glaucia Carvalhal, um dos jovens valores da área de direitos seguros, uma advogada muito jovem, mas brilhante, liderando a todos nós nesse trabalho que
sinceridade, eu achei que ficou muito bom, ficou Pô, fantástico. E eu ficou estou assim. imensamente orgulhosa, embora orgulho não seja uma coisa que a gente deva sentir, a gente deve ser humilde, mas não tem como, viu? Cada vez que eu olho, eu fico muito orgulhosa. Exatamente por isso. Não é a minha obra e a obra da Glaucia, é a obra de gente que trabalha todo santo dia com seguro e que topou compartilhar a melhor experiência que tem, que é a experiência profissional, a experiência de vida. Fico muito feliz com isso. Nossa, e eu mais ainda de ser seu editor a partir de agora, uma honra, uma alegria e feliz de ver o êxito da obra pelo Brasil. O grande termômetro nosso é a Amazon e eles estão fazendo pedidos sucessivos, então isso é maravilhoso. Parabéns, doutora Angélica. As palavras finais são suas. Tem uma palavra final que precisa ser dita. É o meu imenso agradecimento à Foco. A Hum, Foco fez um trabalho genial e fez um trabalho num curtíssimo espaço de tempo. Vocês foram mais do que nossos editores, vocês foram verdadeiramente parceiros de um sonho. E isso não tem como agradecer, nunca eu vou poder agradecer a você, a Roberta, por terem abraçado esse nosso sonho. De toda sorte, fica aqui publicamente o meu agradecimento e o meu convite a todos vocês. Conheçam o nosso trabalho, conheçam a Lei de Seguros, conheçam seguros, porque, de fato, tem aqui um caminho de sucesso para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento econômico e social desse país. Muitíssimo obrigado a todos e todas. amém, amém. E olha, só posso agradecer seu carinho, a sua simpatia. Já estou apaixonado, pensando até em voltar a estudar direito só para ler a lei de seguros interpretada. Obrigado, Angélica, a todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise, fica aqui o nosso agradecimento. Que fiquem todos com Deus e com saúde e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Até, Angélica. até lá. Até. Obrigada, gente. Muito obrigado. Prazer.